Serviços públicos. Tá aí um assunto que não importa se tu é rico, pobre, eleitor, candidato, liberal, progressista, feio, bonito, enfim, não interessa. De alguma maneira esse assunto vai te dizer respeito. Por mais que tu ache que não, por mais que tu tente fugir deles, de alguma maneira a temática dos serviços públicos reflete sobre a tua vida. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. O objetivo da nossa aula de hoje é justamente conversarmos um pouco sobre esse instituto, essa disciplina jurídica dentro do direito administrativo que justamente pretende a regulamentação, a normatização dos serviços públicos, tá bem? Hoje a fala aqui tem um caráter mais introdutório, mais para expor um pouco do problema, do assunto em questão, e daí a gente vai aprofundando com o andar das aulas, tá certo? Pessoal, a noção dentro do direito administrativo, a noção de serviço público é algo que anda de forma umbilical, eu diria, com a própria noção de direito administrativo. E falo isso sem medo de parecer exagerado, de parecer demagogo, de parecer extremista. Vamos lembrar aqui que uma das escolas que pretendia explicar e parametrizar o ensino e o estudo do direito administrativo, que é a Escola de Direito Administrativo Francês, justamente fazia uma correlação. Direito administrativo se refere ao estudo dos serviços públicos. Ora, vamos pensar quão forte, quão impactante é essa afirmação, né? Talvez para a gente possa parecer um pouco distante, mas lá no direito francês, então as coisas andavam juntas. Direito administrativo, estudar direito administrativo era estudar os serviços públicos, né? Essa escola aí foi teorizada principalmente pelo pensamento de Léon Duguay, né? Escola do serviço público ou escola de Bordeaux, né? E ela sim de alguma maneira influencia o pensamento até os dias de hoje, tá? Porém, não é essa única escola que tenta estabelecer uma relação entre o direito administrativo, entre o Estado, a administração pública e os serviços por ela prestados. Existe também uma perspectiva muito mais liberal, muito mais pró-ambiente privado, né? Pró-relações privadas, que é uma perspectiva sustentada, defendida, colocada em prática no direito americano, por exemplo, né? Uma perspectiva em que o Estado, ele de fato ele não intervém. O papel dele é ser um mero espectador, só em situações extremas de abuso, de ilícito, de desproporcionalidade muito gritante é que daí talvez o Estado vá lá e faça alguma intermediação, aplique alguma sanção, tente reequilibrar uma relação que já se tornou nociva, já se tornou predatória, né? A perspectiva do direito americano, então, ela é muito mais liberal no sentido de permitir a atividade restrita pelo ambiente particular, permitir a atividade econômica pela esfera particular, permitir a atividade do empreendimento, a atividade da indústria, a atividade da prestação de serviços. Quanto mais concorrência, melhor, né? Essa é uma máxima de mercado levada a efeito nesses ambientes liberais, né? E isso a gente vê também exemplificativamente no direito americano, né? Então a gente tem aqui dois polos antagônicos, eu diria, né? Duas perspectivas de se enxergar essa questão dos serviços públicos. Uma que diz, Estado nada mais é do que o ambiente, uma pessoa jurídica responsável por prestar serviços públicos, há uma associação direta, ao passo que a outra diz, não é papel do Estado prestar serviços públicos, o mercado se autorregula, a esfera privada se autorregula, não precisa ter um terceiro supostamente desinteressado para dizer o que devo ou não devo fazer. A gente pode ver dois polos, né? Porém, o que eu tenho para dizer para vocês é que no nosso ordenamento jurídico, a gente caminha muito mais para um meio termo disso, é um aspecto mais menos polarizado, mas mais centralizado. Sim, a iniciativa econômica é protegida na nossa Constituição Federal, ali a partir do artigo 170, o livre empreendimento é algo bem visto, né, justamente para permitir que a economia nacional seja fomentada, o desenvolvimento nacional seja buscado. Mas o Estado, sim, ele tem papel, num primeiro momento como regulador, mas em alguns assuntos mais sensíveis como titular da execução de alguns caminhos. Então a gente caminha para um ambiente, eu diria, de intermediação entre esses dois polos, um meio termo, algo que parece que faz sentido do ponto de vista constitucional. Algumas características eu trouxe aqui, separei para a gente conversar, para justamente ilustrar essa perspectiva de que a gente vive algo no meio termo. Primeira delas,
O serviço público tem sim sido submetido cada vez mais ao regime de competição ou concorrência. O que eu quero dizer com isso? O monopólio tem sido cada vez mais a exceção. Apenas situações muito pontuais, o monopólio ou a exclusividade da sua prestação ainda segue atendendo os anseios da Constituição. A concorrência se tornou uma prioridade. Então a gente pode ver um desprendimento daquela perspectiva puramente francesa. Né? Um segundo exemplo, a gente está diante de um contexto de desverticalização ou fragmentação do serviço público, sendo dissociadas diversas etapas da sua prestação e sendo atribuídas essas etapas aos particulares, às vezes o mesmo particular, às vezes vários outros. Tudo com o intuito de se evitar a concentração econômica ou o abuso econômico. Vamos pensar aqui a questão da energia elétrica. Né? Hoje em dia existem conglomerados econômicos responsáveis pela produção, pela distribuição, pelo atendimento lá do consumidor final, enfim. Não precisa necessariamente ficar a cargo de uma única empresa, um único grupo econômico. Né? A gente vê então essa fragmentação, essa desverticalização. Em terceiro lugar, uma realidade já consolidada há algumas décadas, é a questão do compartilhamento compulsório de infraestrutura, torres, postes, cabeamento, né? Tudo que for necessário à prestação de um serviço público de telecomunicação ou de fornecimento de energia, por exemplo, são obrigatoriamente compartilhados. Isso aí aponta para um caminho que nos afasta um pouco da perspectiva puramente liberal. Lá no raciocínio americano a gente poderia pensar a empresa que tem o capital, que tem o recurso para fazer investimento em logística, ela que fique com todos os louros desse investimento. Na nossa perspectiva, não. Em nome da concorrência, em nome da competitividade, da quebra do monopólio, eventualmente uma empresa pode ter investido em logísticas, né? E ser compelida normativamente a compartilhar esse material. O compartilhamento tem umas regras próprias, né, até de remuneração, mas fica bem claro que o legislador disse, olha, isso não é só uma questão puramente econômica, puramente individual. O interesse público por trás do serviço público justifica esse compartilhamento forçado. E, em quarto lugar, redução das hipóteses de titularidade exclusiva do Estado. Né? Se a gente for pensar, colocar essa afirmação num contexto histórico de 40 anos atrás, a gente iria ver que talvez eram muito maior o número de áreas de atuação específica do Estado, ou logo depois da promulgação da nossa Constituição Federal também. Com o passar do tempo, nessa perspectiva de tentar se remodelar a máquina pública, reformular, atualizar, algumas coisas que eram antes essencialmente estatais, hoje já não são mais. Né? Então a gente tem aqui 4 afirmações que eu extraí da obra do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, que nos fazem acreditar, e eu concordo com essa afirmação, que não vivemos nem na perspectiva francesa, tampouco na perspectiva americana. Nossa Constituição tem um modelo próprio para tratar do assunto.